Presidente, esse dia que a EBSER está realizando, né, nos hospitais universitários do país, ele é considerado o maior mutirão da história do SUS. E eu queria saber do senhor, na Paraíba a gente tem 3 hospitais universitários que estão dentro da rede e que vão participar desse mutirão. E eu queria entender qual que é a expectativa da EBSER para esse mutirão e como é que esse dia vai impactar na fila do SUS. Olha, em primeiro lugar, assim, antes de falar de números, eu quero já iniciar pelo que vai impactar, né? Porque vai permitir que muita gente, muitos pacientes, né, que aguardam nas filas, às vezes um tempo muito grande, possam ter seus problemas resolvidos e encaminhados. Então, em todo o Brasil, são 29 mil procedimentos que nós faremos amanhã, no sábado, né, previamente agendados, pacientes preparados. São mais de 1.900 cirurgias, então pacientes com pré-anestésico, com a consulta pré-anestésica, com os exames pré-operatórios realizados, muitos exames complementares que são importantes para poder fazer o diagnóstico das doenças, consultas com especialistas e mesmo procedimentos. E especificamente na Paraíba, nos nossos 3 hospitais universitários, na capital, em Campina Grande, em Cajazeiras, nós vamos ter mais de 1.750 procedimentos sendo realizados no único dia. Nós estamos falando em 110 cirurgias eletivas, 1.396 exames especializados ou terapias, 253 consultas especializadas. Ou seja, é um esforço muito grande que os hospitais universitários federais, dirigidos pela EBSER, vinculados ao Ministério da Educação, o MEC, tem, com o programa Agora Tem Especialistas, que o presidente Lula lançou recentemente, né, que o Ministério da Saúde está conduzindo e que procura garantir que os pacientes tenham esse acesso às especialidades, às cirurgias, a exames, procedimentos, que virou um ponto de estrangulamento do SUS, né? Nós ampliamos a atenção primária, nós conseguimos aumentar a vacinação, nós conseguimos oferecer serviços de alta complexidade nessa área da atenção ambulatorial especializada, nas cirurgias de média complexidade. Nós temos muitas dificuldades. Então, nós vamos ter, por exemplo, em Campina Grande, a realização de pequenas cirurgias, cirurgias gerais, mas também cirurgias urológicas, cirurgias ginecológicas, né? Vamos ter, no Alcides Carneiro, realização de procedimentos de cirurgia de cabeça e pescoço, né? Vamos ter, por exemplo, no Lauro Vanderlei, cirurgias de mama, cirurgias uroginecológicas, cirurgias ortopédicas, cirurgias oftalmológicas, pequenas cirurgias. Então, são pacientes que tem uma história de vida, às vezes, marcada por muito tempo de espera, uma sensação de abandono, que serão acolhidos nos nossos hospitais universitários, tanto para resolver a fila interna, como também ajudar os gestores do SUS, as secretarias municipais e estaduais, a ampliar esse acesso dos pacientes que vêm dos mais diferentes lugares. Então, a gente vai ter gente circulando do estado inteiro, sendo recebida nos nossos hospitais universitários pelas nossas equipes. E aí, tem uma coisa, Juliana, que é muito importante. Nós estamos falando de hospitais universitários, portanto, também é um momento de muito aprendizagem para os residentes, para os estudantes de medicina, de enfermagem, que junto com os professores, com os nossos médicos, os nossos cirurgiões, vão ter a oportunidade de ampliar, ensinar e preparar os profissionais também para serem os ótimos profissionais de saúde que nós precisamos no nosso país, precisamos aí na Paraíba. Uhum. Presidente, o senhor falou em mais de 1.750 atendimentos, né, que vão ser realizados nesse sábado durante esse mutirão, esse mutirão que está sendo realizado pela EBSER. Eu queria que o senhor me dissesse o perfil desses pacientes, né, há quanto tempo que, em média, que eles estão na fila e de que modo que esse mutirão ele vai diminuir a fila de espera tanto nos hospitais universitários aqui da Paraíba quanto na fila do SUS em geral aqui no estado. É muito importante essa sua pergunta. Tem pacientes que estão há muitos meses, outros há anos aguardando a oportunidade de uma cirurgia ou desse exame. E muitos pacientes terão a oportunidade de passar pela consulta especializada, no mesmo dia fazer o exame especializado e muito provavelmente ser agendado a cirurgia eletiva ao longo das próximas semanas ou já para o próximo mutirão que nós já estamos programando para dezembro, né? Mas o importante é o perfil.
né? Não são pacientes com problemas agudos, não são urgências. São exatamente aqueles pacientes que a gente chama de eletivos, ou seja, que, entre aspas, podem esperar numa fila organizada, mas não deveriam esperar tanto tempo, né? Porque o problema não é ter fila. A fila sempre vai ter, porque a fila organiza qual é o caso mais grave, que precisa passar na frente, qual aquele que pode esperar um pouco. Mas as pessoas não podem ser abandonadas na fila, não podem ser empilhadas. Muitas vezes fica na fila para consulta, aí passa pelo médico, vai para a fila do exame, aí fica na fila do exame. Aí quando consegue fazer a fila do exame, volta para a fila do especialista. Aí quando consegue passar no especialista, vai para a fila da cirurgia. E aí fica na fila da cirurgia. Às vezes, o exame já não vale mais, né? O paciente já agravou. E nós temos uma situação, Juliana, que complicou muito a vida da população e do SUS, que foi a pandemia, né? A pandemia, as pessoas tiveram muitos problemas de acesso, muitas pessoas com doenças crônicas, com problemas, postergaram o atendimento, e em algumas situações isso é crítico. Por exemplo, pacientes com suspeita de câncer, pegando o exemplo das cirurgias de mama que eu fiz referência aqui, né? Muitas vezes o prognóstico, a qualidade de vida do paciente, a própria sobrevivência está relacionada à rapidez com que é feito o diagnóstico e a intervenção cirúrgica, depois se precisar de radioterapia, se precisar de quimioterapia, enfim, o tratamento adequado que o médico oncologista, o médico especialista em mama vai poder indicar. Isso precisa ser feito com muita presteza, né? Diminuindo o tempo de espera na fila. Então, o Agora Tem Especialistas, esse programa que o presidente Lula lançou, que é uma prioridade do SUS, é uma prioridade do governo federal e, portanto, também uma prioridade dos hospitais universitários, precisa dessa diligência, ou seja, desse sentimento de que nós precisamos atender e garantir que as pessoas possam ter acesso aos procedimentos especializados quando elas precisam, no momento oportuno. E é isso que o Agora Tem Especialistas, que o Dia o Websérie em Ação vai proporcionar para a população da Paraíba, mas também para a população do Brasil inteiro. Perfeito. Presidente, só uma última questão. O senhor falou em celeridade, né, nessa fila, porque certo. A saúde ela não espera, né? E falando especialmente no caso da Paraíba, a gente tem 3 hospitais universitários que atendem aqui na capital, mas na região do Agreste e também no sertão do estado. Para a região do sertão do estado, das pessoas que precisam desse acesso maior à rede de saúde, que não tem tanta facilidade como nós temos aqui na capital, por exemplo, há algum projeto de modernização ou de ampliação desses atendimentos? E já emendando, tem algum investimento previsto, alguma melhoria prevista para os hospitais universitários aqui da Paraíba? Sim, com os recursos do PAC, nós temos prioridade de investimento nos hospitais universitários. Então, todos os nossos hospitais estão vivendo neste momento, aqui não é uma promessa, né, já estão com investimentos do governo federal, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, para ampliar e qualificar. Deixa eu dar um exemplo que é bem importante. Vou pegar o exemplo de Campina Grande, mas vale para o nosso hospital Laulo Vanderlei, na capital. A gente só consegue fazer cirurgias de maior porte, ou seja, de cirurgia de alta complexidade, se a gente tiver um bom suporte de terapia intensiva, porque é um paciente grave que no pós-operatório imediato, normalmente ele fica 1, 2, 3 dias, pelo menos, em terapia intensiva durante aquela recuperação. Seja uma cirurgia oncológica maior, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de trauma-ortopedia no idoso, por exemplo, né? Ele precisa desse manejo clínico em terapia. E nós estamos investindo não só em ampliar a oferta, mas qualificar tecnologia, equipamentos, profissionais especializados para que os hospitais universitários possam cumprir esse papel tão relevante que tem no Sistema Único de Saúde. Lembrando, inclusive, que são os hospitais responsáveis pela formação dos futuros especialistas, dos residentes, das mais diversas áreas, não só da medicina, mas a residência multiprofissional, na enfermagem, na nutrição, na psicologia, na fisioterapia, enfim, nas profissões da saúde. Então, para nós, é muito importante estar diretamente envolvidos com o Ministério da Saúde, com o governo federal, MEC, Ministério da Saúde junto, universidades federais, cumprindo seu papel social, atendendo ao SUS e formando melhor. Perfeito. Presidente, eu agradeço demais a sua disponibilidade de conversar aqui com a gente da Rede Mais. Eu desejo muito sucesso para esse dia aí, que a gente possa aí ajudar tanta gente que precisa, né, na fila do SUS. É isso aí. Senhor. Muito obrigado pela oportunidade e em breve a gente vai estar aí divulgando esses avanços importantes que nós conseguimos.